Olá, boa noite. Boa noite. Papa Francisco segue preocupado e atento às dificuldades causadas pela guerra entre Rússia e Ucrânia. Pontífice envia mensagem aos participantes do 4º encontro da Igreja Católica na Amazônia Legal. Em assembleia, bispos paulistas fazem reflexões sobre os 15 anos do documento de Aparecida e um balanço das atividades pastorais. Começa em São Paulo a Feira Internacional de Segurança. Evento reúne as mais recentes tecnologias, produtos e serviços para o setor de segurança. Movimento Nacional Brasil Sem Aborto realiza Marcha pela Vida em Brasília. Governo propõe zerar impostos para impedir aumento dos preços dos combustíveis. Dia Nacional da Liberdade de Imprensa. Data lembra o respeito que se deve ter ao trabalho dos jornalistas e ao direito da sociedade de ser informada. O Canção Nova Notícias está começando. O conflito entre Rússia e Ucrânia já dura mais de 100 dias. Entre os atuais diálogos estão as negociações do trigo e as consequências da guerra que tem impactado o mundo todo. No Vaticano, o Papa Francisco segue preocupado e atento às dificuldades e se mostra próximo do povo ucraniano, enviando periodicamente seus representantes ao país. No 104º dia da guerra na Ucrânia, um pouco de esperança é vista na questão do trigo. A Turquia e a Rússia teriam chegado a um acordo preliminar para desbloquear os embarques de produtos agrícolas ucranianos de um porto do Mar Negro. No entanto, Kiev, que não esteve diretamente envolvida nas negociações, permanece cética em relação ao acordo. De acordo com o plano em discussão, a iniciativa russo-turca, sob as indicações da ONU, permitirá a remoção de minas das águas costeiras da região de Odessa e garantirá a segurança dos navios que viajam do Mar Negro para o Mar Mediterrâneo. A ideia de abrir rotas protegidas havia sido sugerida pelo primeiro-ministro italiano Mario Draghi, mas até o momento havia entrado em conflito com as ambiguidades de Moscou. Houve inclusive relatos de comboios russos transportando grãos roubados da Ucrânia e que estariam indo em direção aos países africanos para serem vendidos como despojos da guerra. Muito duro foi o comentário do presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, em seu discurso ao Conselho de Segurança da ONU. O Kremlin está usando os estoques de alimentos como um míssil invisível contra os países em desenvolvimento. As consequências dramáticas da guerra russa estão se espalhando por todo o mundo, e isso está elevando os preços dos alimentos, empurrando as pessoas para a pobreza e desestabilizando regiões inteiras. A diplomacia vaticana está presente também em grande parte das negociações, mas além disso, a pedido do Papa Francisco, muitas ações concretas estão acontecendo. Dom Leonardo Sandri, prefeito do Dicastério das Igrejas Orientais, foi quem dessa vez levou o apoio do pontífice aos refugiados ucranianos em sua viagem à Romênia. No último sábado, o cardeal inaugurou um abrigo intitulado Casa de Misericórdia Papa Francisco. O cardeal Sandri afirmou que, apesar de todas as dificuldades, da destruição, da angústia, a mensagem do Papa Francisco é sempre atual e que não se pode perder a esperança. É ela que dá força para continuar a fazer o bem e ser um apoio para que o mais rápido possível toda a humanidade contemple a paz. O prefeito do Dicastério das Igrejas Orientais distribuiu diversos alimentos e utensílios de necessidades básicas trazidas com um caminhão do Vaticano. Metade da carga foi para o centro de recepção ao longo da fronteira e a outra metade para as monjas do mosteiro greco-católico Mãe de Deus, que transformaram sua casa de espiritualidade em uma residência para mães e filhos refugiados. O coração do Papa, disse Sandri, não é apenas um coração aberto para ajudar, mas também um coração que compartilha as lágrimas de todos aqueles que tiveram que deixar seu país por causa da guerra. A Esplanada dos Ministérios recebeu hoje à tarde a tradicional Marcha pela Vida. Vamos a Brasília saber dos detalhes com Ronaldo da Silva. Uma boa noite, Ronaldo. Bem-vindo. Olá, muito boa noite a você e boa noite também a tanta gente que nos acompanha agora. Essa é a 15ª edição da Marcha pela Vida aqui em Brasília. O movimento tem o objetivo de divulgar e conscientizar cidadãos e parlamentares sobre os riscos do aborto.
Toda vida merece uma chance. Deus tem um propósito para todo ser. Os filhos são herança do Senhor. Estas são algumas das mensagens estampadas nos cartazes erguidos durante a 15ª Marcha Nacional pela Vida. Hoje o tema da marcha é "A vida depende do seu voto", porque é o lançamento da campanha hoje do Movimento Brasil Sem Aborto. Você que é eleitor, você tem que escolher realmente aquele parlamentar que é pró-vida. Um evento apartidário que une todas as crenças, idades e culturas. Esse é o povo brasileiro reunido para defender a vida na luta contra o aborto e pelo direito de nascer. Patrícia teve o primeiro filho ainda na juventude, mas mesmo depois de enfrentar dificuldades, ela garante que a maternidade vale a pena. Para mim, meus filhos, o maior valor que eu tenho para dizer é o amor e a transformação que eu tive através de tudo que eu vivi após a maternidade. Independente dos desafios, independente dos percursos que a vida nos proporciona, a gente tem que defender a vida. Foi escolhida uma terça-feira, dia de semana, para realizar a marcha, justamente para impactar a esplanada movimentada. E os carros que passaram próximo aos manifestantes também demonstraram apoio por meio de buzinaço. De volta às ruas pelo Estatuto do Nascituro, uma das principais bandeiras do movimento, referente ao projeto de lei 478 de 2007, que tramita na Câmara dos Deputados e prevê assegurar a cidadania, a proteção e os cuidados da criança ainda não nascida. Acredito que investimento, dos parlamentares em políticas públicas visando o fortalecimento da família e da educação possibilita um plano familiar e, assim, consequentemente, uma diminuição nesses casos de aborto. Centenas de vozes que gritam para que a dignidade humana seja sempre respeitada. E a gente continua falando sobre esse assunto, que é muito importante. Agora há pouco, o governo federal anunciou ações para a proteção da vida desde a concepção, durante o evento Brasil pela Vida e pela Família. A repórter Camila Castro acompanhou o evento e traz informações agora. Boa noite, Camila. Oi, Ronaldo, boa noite a todos. Exatamente, várias ações foram anunciadas aqui no Palácio do Planalto. A cerimônia, que recebeu o nome de Brasil pela Vida e pela Família, terminou agora há pouco. Olha, durante o evento, a primeira-dama Michele Bolsonaro recebeu o certificado de madrinha do programa Mães para o Brasil. A iniciativa é do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. A proposta é desenvolver uma estratégia de proteção integral à gestante e à maternidade. Na cerimônia foi lançado o curso Famílias Raras, Mães Atípicas, desenvolvido pela Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Tem carga horária de 30 horas, é gratuito, já está com inscrições abertas. E a Secretaria Nacional da Família apresentou o curso Casar é Legal, preparação para o casamento civil. A capacitação tem como público-alvo noivos, solteiros, casados somente no religioso, pessoas com união estável ou pessoas que realmente estão interessadas em realizar o casamento civil. Olha, agora acabou a desculpa, Tem gente que fica dando aquela desculpa, dizendo assim, casar no civil é muito burocrático, eu não sei como fazer. Então já acessa o site do governo federal, porque lá você pode ter acesso a esse curso. O governo então incentivando aí as pessoas regularizarem a situação, casar e fazer tudo certinho, Como tem que ser feito realmente. Ronaldo, eu volto com você. Boa noite. Daqui a pouco nós voltaremos com outras informações. E de Brasília, vamos à capital paulista, porque o Rodrigo Luiz tem informações da Assembleia dos Bispos do Regional Sul 1 da CNBB. Oi, Rodrigo, boa noite. Ronaldo da Silva, boa noite a você e a todos que nos acompanham agora no Canção Nova Notícias. Pois é, o encontro que chega à edição número 84 começou hoje em Indaiatuba, interior de São Paulo. Até quinta-feira, o Episcopado Paulista faz um balanço das atividades pastorais realizadas e lança um olhar sobre o documento de Aparecida, 15 anos depois do lançamento. Veja na reportagem de Sidney Fernandes e Rafael Tedesco. Os bispos do Regional Sul 1 da CNBB chegaram pela manhã no mosteiro de Taici, em Indaiatuba, interior paulista. No início da tarde, uma missa marcou a abertura oficial desta assembleia. Nos últimos 2 anos, o encontro ocorreu de modo virtual em razão da pandemia. As mudanças no Episcopado Paulista, uma análise da situação atual
e as atividades pastorais realizadas pelo regional marcaram o primeiro dia. Perceber o que pôde avançar, o que precisa injetar, em que precisa injetar força e, sobretudo, o quanto a pandemia também nos abalou. Esta volta agora à ação da igreja de modo presencial nas paróquias, a gente percebe que o povo, de fato, graças a Deus, voltou, tudo vai sendo retomado. Enfim, fazer um balanço e olhar para frente. Outro tema importante que nós vamos tratar também, em decorrência da campanha de fraternidade deste ano, que tratou do tema fraternidade e educação, nós vamos também olhar um pouco para o ensino religioso, né? De maneira especial para as nossas escolas confessionais. A Assembleia dos Bispos do Regional Sul 1 da CNBB vai até quinta-feira. Cerca de 100 pessoas, entre bispos, sacerdotes, coordenadores de pastorais, participam do evento. Neste ano, o tema central é o documento de Aparecida, 15 anos após a publicação. O Papa nos pediu para voltar ao documento de Aparecida, que ainda tem muita riqueza inexplorada. E também, é claro, para avaliar os frutos positivos que já apareceram e, em terceiro lugar, para verificar que novas questões, que novos desafios surgiram depois da Conferência de Aparecida, que foi em 2007. O Regional Sul 1 da CNBB reúne 6 arquidioceses, 36 dioceses. Estamos de volta com o Canção Nova Notícias. Agora a gente vai voltar à capital federal, porque nós vamos falar sobre a proposta do governo para zerar os impostos, para barrar aí a alta dos combustíveis. Ronaldo da Silva, é com você. É exatamente isso. A proposta foi apresentada em coletiva de imprensa na noite de ontem no Palácio do Planalto, com a presença dos presidentes da Câmara e do Senado. A intenção é encontrar uma saída para o problema da alta dos combustíveis. O governo propõe que os estados e o Distrito Federal zerem a alíquota do ICMS, Imposto de Bens e Serviços, referentes ao diesel e ao gás de cozinha. Em contrapartida, o governo federal vai recompensar a renúncia fiscal dos estados. Para reduzir a carga tributária sobre os combustíveis, a ideia é zerar o ICMS do diesel e gás de cozinha. Reduzir o ICMS e zerar os impostos federais sobre gasolina e etanol e compensar os estados e o Distrito Federal por parte da perda de arrecadação. Para estados e o Distrito Federal zerarem o ICMS, o governo propõe a aprovação de uma proposta de emenda à Constituição, mas quer a garantia dos governadores no apoio de outro projeto que tramita no Senado e limita a cobrança do imposto a 17%. Assim, o governo federal pode recompensar a perda de arrecadação. O valor do ressarcimento seria limitado a 50 bilhões de reais. Nós já zeramos o imposto federal do mesmo, que é o PIS/COFINS, e estamos propondo aos seus governadores zerarmos o ICMS do diesel e nós pagaríamos aos seus governadores isso que eles deixariam de arrecadar. O projeto de lei complementar que classifica combustíveis, energia, gás natural, comunicações e transportes coletivos como bens essenciais e indispensáveis e limita a cobrança do ICMS já foi aprovado na Câmara dos Deputados. No Senado, tem a garantia do senador Rodrigo Pacheco de tramitação acelerada. Já a aprovação da PEC exige mais atenção do governo. São necessárias votações em 2 turnos na Câmara e no Senado, com o apoio de 60% dos parlamentares em cada casa. O texto não foi apresentado, mas o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que a validade da medida será até 31 de dezembro deste ano. Nós estamos justamente renovando o nosso compromisso de proteção da população brasileira com uma cooperação entre os entes federativos. Para o economista, a proposta é boa e já foi adotada em outros países. A desoneração 100% do ICMS até o final do ano poderia chegar aí no consumidor final algo próximo de mais ou menos nos nossos estudos aqui, algo próximo de R$ 2 na gasolina
algo próximo de 70 centavos aí no diesel e algo próximo de R$5 no gás de cozinha. O governo brasileiro emitiu uma nota na manhã de hoje expressando preocupação em relação ao desaparecimento notificado nesta segunda-feira do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips. O desaparecimento aconteceu após deslocamento de barco pelo rio Itaqui, após uma visita à terra indígena do Vale do Javari, na Amazônia. O território tem sofrido com invasões de caçadores, pescadores e madeireiros. De acordo com o governo, o Departamento da Polícia Federal atua naquela região e está tomando todas as providências para localizá-los o mais rápido possível. A polícia tem recebido o apoio da Marinha do Brasil nos trabalhos de busca. A nota também afirma que, na hipótese do desaparecimento ter sido causado por atividade criminosa, todas as providências serão tomadas para levar aqueles que cometeram o crime à justiça. Voltamos daqui a pouco para falar sobre o Dia da Liberdade de Imprensa. É com vocês, Reinaldo e Adriana. Ok, Ronaldo, até já, obrigado. Olha, o Papa Francisco enviou sua bênção apostólica aos participantes do 4º encontro da Igreja Católica na Amazônia Legal e recordou o documento de Santarém, lançado 50 anos atrás, que traçou linhas pastorais importantes para a missão da Igreja na Amazônia. O pontífice ressaltou que as linhas de evangelização propostas por Santarém marcaram a ação missionária das comunidades amazônicas e ajudaram a formar uma sólida consciência do ser igreja. Muitas áreas de Pernambuco ainda sofrem com as fortes chuvas. Os detalhes com Yara Naíris. O alerta para chuvas fortes no Nordeste se estende até o fim dessa semana. Vamos conferir a previsão do tempo para todo o país. Os ventos fortes vindos do mar deixam um tempo bem carregado em toda a faixa leste da região. Com o solo ainda saturado devido às fortes chuvas, o risco de transtornos se mantém elevado. Várias cidades do Pernambuco registraram altos acumulados de chuva nas últimas 24 horas, de acordo com o CEMADEM. Entre elas, Goiânia com 288 milímetros e Recife com 115. Para amanhã são esperados até 20 milímetros de acumulados de chuva desde Pernambuco até Sergipe e também 20 milímetros no Maranhão. No norte, a zona de convergência intertropical continua influenciando o tempo instável por lá. O estado do Tocantins é o único em que ficará com tempo firme, sem chance de chuva. Assim como em toda essa área mais clara do mapa, em que o sol vai predominar e a massa de ar seco vai inibir as formações de nuvens de chuva. E nessas outras áreas do mapa, a chuva vai permanecer intensa desde a costa do Rio Grande do Sul até o Paraná, também em São Paulo, sul do Rio de Janeiro e de Minas Gerais e por todo o território, essa parte em azul, do Mato Grosso do Sul. Tempo fresquinho ainda no sul, com máxima de 20 graus e mínima de 13 graus em Porto Alegre. O Brasil recorda neste 7 de junho o Dia Nacional da Liberdade de Imprensa. Retornamos a Brasília com Ronaldo da Silva, que traz a informação. Ronaldo? Perfeito, é uma data importante para todos nós. Essa data deve ser comemorada pelos profissionais que atuam na área, mas também por cidadãos que são os maiores beneficiados da livre circulação de informação. A imprensa é um dos meios mais importantes para a informação chegar até todos nós e é a junção das ferramentas e veículos de comunicação a responsável pelo exercício do jornalismo. O jornal impresso foi o primeiro recurso para uma função social, que evoluiu ainda mais através do surgimento do rádio, da televisão e da internet. Ao passar dos anos, a imprensa ganhou força e hoje tem direitos garantidos pelo artigo 50 da Constituição Federal. A lei estabelece: é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato, assim como é assegurado o direito de resposta. Porém, muitos profissionais da área são alvos de agressão. Somente no Brasil foram 430 ocorrências em 2021, segundo a Federação Nacional dos Jornalistas, FENAGE, um recorde na série histórica dos registros. O relatório foi apresentado pela Unesco. O jornalismo está correndo um enorme risco. É o que revela o mais recente
relatório mundial da Unesco sobre a liberdade de expressão e o desenvolvimento da mídia. Velhas e novas formas de violência contra os jornalistas estão presentes. Mudanças legislativas que restringem a liberdade de expressão estão na agenda do dia. E hoje, dia 7 de junho, é comemorada a liberdade de imprensa no Brasil. Entretanto, ser livre não quer dizer desrespeitar a liberdade das pessoas. Por isso, a imprensa tem a obrigação com a ética. A liberdade de imprensa decorre do direito de informação e é a possibilidade do cidadão criar ou ter acesso a diversas fontes de dados, sem interferência do Estado. E falando em ter acesso à informação, o Brasil completou no mês de maio 10 anos de mais transparência nas atividades do serviço público e de ações do governo. Em 16 de maio de 2012, entrou em vigor a Lei de Acesso à Informação, que provocou mudança de procedimentos na burocracia brasileira. Desde então, o poder público precisou sistematizar e divulgar dados e abriu espaço para o cidadão requisitar informações. A gente fica por aqui, mas retornamos nossa conexão com o Rodrigo Luiz, lá em São Paulo, para saber das novidades na segurança. Rodrigo, é com você. Isso aí, Ronaldo. Começou hoje a Feira Internacional de Segurança. O evento é principal desse setor aqui no Brasil e reúne as mais recentes tecnologias, produtos e serviços. Tudo voltado para a área de segurança. Durante a pandemia, as pessoas ficaram mais tempo em casa e resolveram investir em segurança. É o que mostra os números da Associação Brasileira das Empresas de Sistemas Eletrônicos de Segurança. O setor de segurança eletrônica movimentou em 2021 mais de 9 bilhões de reais. A ExpoSec é a maior feira do setor da América Latina e acontece aqui na capital paulista até o dia 9 de junho. Os lançamentos e novidades estão sendo exibidos em uma mega exposição de mais de 40 mil metros quadrados, na São Paulo Expo. Uma das novidades é uma sirene com luz e som, desenvolvido para ajudar a impedir intrusos. Essa é uma sirene IP, a primeira IP do mundo, traz uma facilidade de instalação muito grande e é um produto totalmente robusto, à prova d'água, pode ficar em qualquer condição de tempo. E isso traz hoje diversas possibilidades de uso. Câmeras corporais, drones, reconhecimento facial, rastreamento de frotas e veículos, segurança empresarial e residencial também estão entre os destaques. Outro instrumento de segurança que vem em ascensão são as fechaduras eletrônicas. Então elas são extremamente simples de usar e facilitam a vida. A gente tem a abertura por senha, biometria, tag, chave mecânica e também por aplicativo. O evento também conta com palestras voltadas para os profissionais e empresas de TI, segurança pública, condomínios e bancos. Começa amanhã aqui na cidade de São Paulo a Feira do Livro. O evento vai acontecer ao ar livre em frente ao estádio do Pacaembu. A ideia é oferecer encontros entre leitores, editoras e autores nacionais e estrangeiros. A Feira do Livro vai até domingo e a entrada é grátis. Eu fico por aqui, Adriana, mas antes de encerrar, convido você, o Reinaldo e a família Canção Nova que nos acompanha a sentir um pouco do Nordeste brasileiro, porque é nessa época junina que a região ganha um sabor ainda mais especial. E muitos brasileiros apreciam essas comidas típicas, não é verdade, Adriana? Você já morou no Nordeste e sabe como é. Sei bem, Rodrigo, com certeza. Uma macaxeira ao forno, uma farofa d'água, pirão de leite, carne de sol. Mas nesse tempo das festas juninas, as comidas são bem especiais, Reinaldo, são maravilhosas. Tem pratos específicos dessa época. Então, nós vamos hoje para o Nordeste ver essas comidas típicas dos festejos juninos. Quem vai trazer para a gente essas coisas deliciosas são os repórteres Cleverton Macedo e Sidclay Salles. Mês de junho é a época do ano que mais vende essas delícias da culinária nordestina. Várias delas levam como ingrediente principal o milho. Mês de junho é um mês esperado. O ano todo
tanto para a felicidade como com meio de sobrevivência do nordestino, né? Olha essa mesa de delícias. É tanta coisa gostosa que a gente nem sabe por onde começar. É quando as famílias têm o tempo de se reunir. No São João tem o São Pedro, tem a festa junina em geral, né? Tem as comidas típicas, representam um pouco o Nordeste, né? Tudo que tem milho, canjica, pamonha, milho cozido, milho assado, tudo isso eu gosto no São João. O Brasil gerou mais de 196 mil novas contratações em abril. Os dados foram divulgados pelo Conselho Geral de Empregados e Desempregados. Ana Maria é atendente de loja, já a Fabiana é garçonete de um bar e restaurante. Mas o que ambas têm em comum? As duas fazem parte dos mais de 196 mil brasileiros com carteira assinada em abril. Eu entrei aqui no mês de abril, no dia 20, né? Era só um corredor. Agora, sim, eu vejo que as vendas estão aumentando, as pessoas estão mais focadas e está abrindo mais oportunidade de emprego. Na minha vida familiar está sendo tudo, porque eu sou mãe solteira, tenho 3 filhos, então está fazendo eles comer bem. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a taxa de desemprego caiu mais de 10%, a menor desde 2016. E o bom momento tem explicação. Nós tivemos uma queda muito acentuada no emprego no período anterior e aí, consequentemente, agora, com a retomada das atividades econômicas, nós temos esse patamar aí de um crescimento maior. Todos os estados brasileiros registraram saldo positivo na geração de empregos no mês de abril. Mas o destaque foi para a região sudeste. São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais registraram juntos mais de 100 mil novos postos de trabalho. Para São Paulo, que trabalha há mais de 20 anos no ramo de serviços no interior paulista, 2022 tem se mostrado um bom momento para reorganizar os prejuízos que a pandemia trouxe. Fácil não foi, né? Não dá para falar que foi fácil, mas tivemos que se desdobrar para segurar todo mundo aí. Segurar tudo para não deixar para pagar agora depois que voltar as coisas. A gente está fazendo uma reestruturação na casa, com um novo nome, um novo projeto, e isso está abrindo novas vagas. Nos últimos 12 meses, o Brasil gerou mais de 2 milhões de empregos formais. E mesmo com essas contratações, a falta de emprego atinge mais de 11 milhões de brasileiros. A inserção no mercado de trabalho é difícil para todo mundo, mas muito pior para aqueles que não têm qualificação. E o recado de quem conseguiu o emprego de carteira assinada é perseverança. Você vê um filho sorrindo, você poder comprar o que seu filho pede, não tem preço. Não desistam, né? Não tá fácil, não é, você pode não achar o que você quer agora, mas o que você achar pega. Olha, e a gente continua torcendo para que muitos brasileiros consigam se encaixar aí no mercado de trabalho. Quem acompanha a programação da Canção Nova vive os mesmos ideais de fé e faz parte do projeto de propagar os ensinamentos de Jesus Cristo e praticar a caridade cristã. São sócios e benfeitores que contribuem com as causas da evangelização e levam esta obra adiante. Vejam só, estamos com 15% de nossa meta na campanha do projeto Dai-me Almas nesse mês de junho. Acesse clube.cançãonova.com e escolha a melhor forma de ajudar. Obrigado por sua generosa contribuição. No próximo dia 12 de outubro, a comunidade Canção Nova terá a alegria de ver 8 dos seus filhos sendo ordenados padres. E nós estamos acompanhando nesta semana histórias de alguns deles. Hoje, quem apresenta é o diácono Bruno. Para uma vocação tão grande como o sacerdócio, discernir é fundamental. E o Bruno soube fazer. Mesmo já sentindo o chamado para o sacerdócio antes, até mesmo de conhecer a Canção Nova, de me aprofundar no conhecimento da Canção Nova, esse tempo é mais para verificar mesmo se aqui é o meu lugar. Chamado verificado, vocação assumida, filosofia, teologia, até que a contagem regressiva chegasse nos dias finais. E esse tempo de formação nos ajuda a entender o que é o sacerdócio, né? A missão que a gente vai exercer, de fato se doar pelo próximo, de entender que não é uma profissão, mas é uma parte da minha vida. Então eu não vou chegar ao momento que eu vou tirar minha roupa de padre e vestir outra, né?
eu vou ser padre. E hoje eu vejo o sacerdócio como aquilo que eu escolhi para o meu lema sacerdotal, que é não existir um amor maior do que dar a vida pelo irmão. Mas primeiro veio aquele menino do interior, que mal conhecia a cidade vizinha e, como ele mesmo diz, um verdadeiro bicho do mato, que agora desbrava os mistérios divinos. Fui criado pelos meus pais no sítio, né? Na fazenda, na zona rural, assim, do município de Nepomuceno. Então, a minha vida inteira foi ali no sítio, junto com os meus pais. Mas eu me lembro que, desde criança, eu já falava que queria ser padre. Então, na escola, eu sempre me lembro, os professores sempre têm aquele costume de perguntar, né? O que você sonha em ser quando crescer? Então, quando faziam essa pergunta para mim, eu já falava que queria ser padre. E foi um dos processos mais dolorosos que eu vivi neste tempo, de sair de casa. Nunca tinha saído de casa. Ao mesmo tempo que foi tudo muito difícil, dolorido, mas eu vi também uma ação da graça de Deus, né? Dando força para mim, para dar os passos, e para os meus familiares também. Mas não nego que houve muitas lágrimas. Como o sim a Deus é diário, seu lema "não há maior prova de amor que dar a vida pelo amigo" será sua fortaleza diante dos desafios. Nós vivemos um tempo muito desafiador. É um tempo onde as pessoas estão perdendo a fé, onde as pessoas estão vivendo um ateísmo, né? Se esquecendo de Deus, se esquecendo da presença de Deus. Então eu penso de levar para essas pessoas o meu testemunho, testemunhar mesmo aquilo que eu prego, aquilo que eu vou anunciar e estar muito atento, né, à realidade do mundo de hoje. E como no abraço de mãe, é no colo de Maria e na oração da igreja que assume seu novo caminho. Maria faz parte da minha vida, desde sempre. E eu posso dizer que se eu cheguei aqui hoje, onde eu estou, já me preparando para o sacerdócio, foi pela intercessão dela. E eu me consagro a ela, consagro meu sacerdócio a ela. E a Canção Nova convida você a participar dessa ordenação sacerdotal que será neste domingo, às 9h30 da manhã, no Santuário do Pai das Misericórdias. E é tão bonito ver esse sonho, né, e a realização de vivenciar verdadeiramente a vocação, né? E no caso aqui, o Bruno. Olha, o Canção Nova Notícias termina aqui. Reveja as reportagens no site noticias.cançãonova.com. Assista daqui a pouco, às 8h, ao programa Pra Ser Feliz com o Padre Adriano Zandoná. Às 9h30 tem Gente de Fé e às 10h30 PHN. Uma ótima noite para você. Boa noite e até amanhã.